Você deve entender que a alegria coexiste com o sofrimento, que é disso que a unção é feita, que é feita de esmagamento e mirra, e amargura, e doçura, e calma. Tudo misturado, que se você tirasse o sofrimento, você não seria ungido. Você tem que entender que Deus sabe o que está fazendo. José contou a seus irmãos sobre seu sonho. Você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendia para o meu bem. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição, e você não pode escolher quando ou como ou o que é o sofrimento, mas ainda acontece. Estou construindo minha igreja está explodindo há cerca de 20 anos. Tudo é incrível, estou alcançando o mundo para Jesus. Almas estão sendo salvas. Então o fundo começou a cair quando minha sogra morreu. E eles continuaram caindo quando minha mãe desenvolveu Alzheimer e ela morreu. E lá estava eu pregando e ministrando e ajudando e até curando os dons de cura operando em minha vida. Não puderam ajudar minha própria mãe. Ela morreu. E justamente quando eu pensei que não aguentaria mais, minha filha de 13 anos anda no quarto e diz a minha esposa e a mim que ela está grávida. Minha esposa desabou no chão e todo o ar sai do quarto. E de repente eu começo a entender que há momentos que esmagam a alma humana, que testam suas emoções, que não são julgamento ou penalidade, ou Deus estando com raiva, ou Deus te odiando, mas Deus te desenvolvendo, que você não consegue tudo só, porque você vai a uma aula ou ouve um sermão, você tem que viver esses sermões em sua vida, tanto o ouvinte quanto o orador. O que lhe dá a integridade das mensagens, das coisas que você sofre nos bastidores, para ter a convicção de ser capaz de declará-las, saber que Deus foi provado em você. Eu me peguei fazendo perguntas que nunca tinha me perguntado. Onde está Deus? Por quê? Por que você não está se movendo? Como você se moveu na Bíblia? Se move por mim. Como você se moveu de Moisés, Josué, Jacó e Israel? Se move por mim. E eu tive que buscá-lo. E isso é uma coisa boa. Eu tive que procurá-lo. Eu tive que buscar meu coração para entender que nível de fé você tem. Você não precisa buscar seu coração quando tudo está indo bem. Você precisa buscar seu coração quando todo o inferno está se desintegrando, solto, e problemas estão em toda parte. E você sente lá no fundo como se quisesse morrer. Está fazendo perguntas que não ousa dizer em voz alta, a menos que a igreja o julgue. Mas em seu segredo, em seus momentos privados, junto com Deus, você diz: onde está você quando você vem? Quando é um final feliz? E eu não entendia que a tribulação é parte do treinamento. Que o esmagamento e o sofrimento são parte de como Deus nos desenvolve para nos tornarmos o que Ele quer que sejamos. Eu não entendia como reconhecê-lo em apuros, mas continuei pregando, continuei servindo e continuei em frente. E não percebi que estava ganhando minhas listras por minhas batalhas. Você não recebe listras como soldado. Se você não entra em uma luta, elas não lhe dão por longevidade ou quantos anos de antiguidade. Eles lhe dão as listas por causa das batalhas que você suportou, das coisas pelas quais passou e do esmagamento que passou. E você se encontra em um rápido e emocional ditado e se pergunta se você pode sair. Será este o grande que me tirará? Será este o grande? Isso me coloca de joelhos. Bem, serei capaz de suportar isso emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Eu realmente tenho o que é preciso? Ou estou vendendo ingressos para o lobo? Diríamos que estamos falando de lobos, falando no grande portão, dizendo todas essas coisas maravilhosas. Então, quando se trata de julgamento, isso realmente funciona em sua própria vida. Não entender que Deus está com você na dor e no sofrimento, no trauma e no trauma da infância, quando o relatório médico volta ruim e os negócios
negócios voltam ruins e você perde um ente querido ou passa por um momento doloroso em sua vida. Isso não significa que Deus o abandonou. Às vezes podemos nos sentir sem rumo, perdidos, confusos e incertos, e ainda amar a Deus. Podemos sentir que Deus nos abandonou. Está tudo bem, até Jesus clamou na cruz. Ele disse sob o nome: meu Deus, por que me abandonastes? E se Jesus teve um momento como esse, então podemos esperar ter momentos como esse. Descobrir que a maneira como Deus o recompensa por passar no último teste é dando a você o próximo teste, que é a promoção. A formatura. Você matou o leão. Deixe-me ver o que você faz com o urso. Você matou o urso. Deixe, eu apresento a você Golias. Que o caminho para o seu destino é cheio de batalhas sangrentas, cicatrizes, hematomas, mágoas e sofrimentos. Para que quando você chegar lá, você fique lá e resista. Porque você passou por algo que foi doloroso, difícil, esmagador. E não havia demônios para repreender, bruxas para repreender e nenhum Satanás para enfrentar. Eu estava nas mãos do oleiro. E ele estava pressionando o barro. Eu percebi que na vida existem sementes e ervas daninhas. E as sementes e as ervas daninhas crescem ao mesmo tempo, como o trigo e a lágrima. Você pode ter momentos bons e ruins simultaneamente, a ponto de não saber realmente como aproveitar os bons momentos porque sente os ruins. E eu não sei o que há na experiência humana, mas nossa atenção parece ser distraída pela dor que passamos, a ponto de ignorarmos as poderosas bênçãos de Deus em nossa vida. Você passará por todos os comentários bons em suas redes sociais e encontrará aquele comentário ruim e se concentrará nele. Eu sou um pastor, sou um autor, sou um evangelista, inspirei milhões de pessoas no mundo, mas sou tão suscetível quanto qualquer outra pessoa ao sofrimento da vida. Ninguém tem passe livre, ninguém tem isenção. Descobri que minha experiência autêntica exige que eu tenha mais do que teologia, mais do que comentários, mais do que retórica, mais do que analogias e mais do que arte, que tem que vir de um lugar mais profundo, que tem que vir de um lugar sangrento. Jesus conta uma parábola sobre o trigo e a lágrima, e a coisa mais incrível sobre o trigo e a lágrima é que ambos cresceram juntos, simultaneamente, e não há uma pessoa nessa sala que não possa buscar o trigo e a lágrima coexistindo ao mesmo tempo. E se você se lembra da parábola, eles disseram: vamos entrar lá e remover a lágrima. Jesus disse: deixe-os em paz, deixe-os em paz. O joio tem tanto propósito quanto as sementes. Deixe tudo crescer junto, porque Jesus sabia que não havia nada no joio que pudesse matar as sementes. Só lembrando, pessoal, aqui a tradução está errada, não é lágrima, é joio. Beleza? E você precisa saber que não há nada no joio que mate as sementes, mesmo que elas sejam ameaçadoras e mesmo que sejam avassaladoras, e às vezes as ervas daninhas fiquem tão altas que você nem consegue ver seu próprio jardim. Você deve entender que a alegria coexiste com o sofrimento, que é disso que a unção é feita, que é feita de esmagamento, mirra, amargura, doçura e cálamo. Tudo misturado. Então, se você tirasse o sofrimento, não seria irritante. Você tem que entender que Deus sabe o que está fazendo. José contou a seus irmãos sobre seu sonho. Você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendia o meu bem. Ele permitiu que você me traísse para o meu bem. Sou mais forte por causa da sua fraqueza. Sou mais forte por causa da sua maldade. Sou mais forte por causa da sua contenda. Você me ensinou que eu não precisava de você para ficar de pé. Você me ensinou que não pode votar a meu favor. Você me ensinou que minha glória não está no meu casaco de muitas cores. Então eu agradeço por me machucar e agradeço por me esmagar e agradeço por esmagar meu coração, porque você sabe que eu estou quebrado em todos os lugares certos.
todos os lugares certos, como uma chave que destranca uma porta. Estou quebrado exatamente no momento certo para destrancar a próxima dimensão da graça. E você só pode ter esse tipo de fé, esse tipo de conhecimento, desse tipo de realidade, quando você concorda com o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, quando ele diz que todas as coisas, não apenas as boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Está trabalhando para o seu bem quando não parece bom, está trabalhando para o seu bem quando as lágrimas correm pelo seu rosto, está trabalhando para o seu bem quando você está acordado às 3 da manhã. Você tem que acreditar que está trabalhando para o seu bem. Você tem que entender que um padeiro sempre precisa saber, e precisar disso é o que o faz crescer. Pressioná-lo para baixo é o que o faz subir. Colocá-lo sob pressão é a realidade que prova que sou chamado de acordo com o seu propósito e não com o meu conforto. Sou chamado de acordo com o seu propósito e não com a sua opinião. Sou chamado de acordo com o seu propósito e não com a minha conveniência. Que Deus não veio na minha vida para garantir a minha conveniência. Que Ele entra em nossas vidas e muitas vezes a sua vontade é perturbadora. E quando é perturbadora, às vezes parece destrutiva, e você está imaginando que você está, oh meu Deus, você está me matando, quando na verdade Deus está te preparando para algo maior do que você mesmo, e maior do que você mesmo, e mais forte do que você mesmo, e podem levar anos até que suas perguntas sejam respondidas e você comece a entender por que você teve que passar, pelo que você teve que passar para chegar onde você tinha que chegar. E enquanto isso, é aí que a fé opera. A fé fica na lacuna entre você entender e você experimentar. Você se apega com todas as suas forças e você acredita nele, na tempestade, no furacão e nos tsunamis da vida. Devo ser transparente com você, porque você viu a televisão e viu a pregação e viu as igrejas crescerem e viu as cruzadas e viu as conferências, mas nunca viu os bastidores. É como ir a um restaurante onde todas as toalhas de mesa são brancas e as velas estão acesas e tudo é lindo, mas você não viu a cozinha por trás de cada momento importante da minha vida. Houve períodos de estresse que pensei que me matariam. Para ser honesto com você, eu aprecio minhas realizações, mas em retrospecto do que em tempo real, porque enquanto as pessoas estavam vendo o lado de fora, eu estava lidando com a cozinha. Enquanto você estava comendo, o restaurante com o qual eu estava lidando, o funcionário que não apareceu, aquele que fugiu com dinheiro, a pessoa que pediu demissão, a pessoa que me traiu, a pessoa que me vendeu por 30 moedas de prata, e mesmo assim eu tive que sair do palco e permanecer o mesmo. E você também, você tem que sair, você tem que trabalhar, você tem que fazer o que tem que fazer, você tem que fazer o que tem que fazer. Você não pode permitir que seus sentimentos ditem como você responde. Quando você começa a entender que seus maiores sucessos são repletos de períodos de estresse, eles andam juntos, e se o inimigo pudesse, ele o quebraria com o estresse, mas suporte o estresse, porque isso significa sucessos do outro lado. Jesus disse que ele desprezava a vergonha da cruz, a humilhação, a dor, a degradação, a destruição, mas ele olhou para trás e disse, mas pela alegria que estava diante dele, ele suportou a vergonha da cruz. E você tem que começar a perceber que esses momentos esmagadores são um sinal de que Deus está prestes a fazer algo incrível em sua vida. Você tem que entender que quanto mais intensa a dor do parto, mais perto o bebê está de nascer. E você não pode ter um bebê sem dor. Concentre-se na dor, concentre-se no que sai disso. E estou lhe dizendo que sucesso e estresse não podem existir um sem o outro. Assim como bebês não podem nascer sem trabalho de parto, assim como nuvens não podem nascer sem chuva. Combinadas, elas nos ajudam a atingir nosso potencial máximo para nos levar ao nosso destino e ao
nosso propósito. O caminho para o progresso leva a desvios selvagens, avarias, paradas não planejadas, vazamentos de óleo, falta de gasolina e problemas em todos os lugares, no acidente e na crise e encostar no acostamento. Mas isso faz parte da viagem. Sentimos ansiedade, sentimos medo, nos sentimos perdidos, sentimos, mas não podemos seguir como sentimos. Devemos seguir o que sabemos, devemos seguir o que acreditamos. E acreditamos que Deus está conosco, embora não possamos vê-lo. E às vezes Ele não segura nossa mão como queremos senti-lo segurando nossa mão, mas temos que saber que Ele está lá. Há mais em nosso sofrimento do que aquilo que podemos ver, absolutamente, absolutamente. O próprio emblema da nossa fé é um Salvador sofredor. Não usamos coroas em volta do pescoço para representar nossa fé. Não temos um trono em volta do pescoço como um emblema da nossa fé. O emblema da fé cristã é um Salvador sangrento estendido e pendurado no alto de uma cruz. Sua velha cruz áspera é uma grande pista. Quando Jesus diz: siga-me, pegue sua cruz e siga-me, Ele não está brincando, que em algum lugar, mais cedo ou mais tarde, você passará por algo que o esmagará, e Ele sabe exatamente onde bater em você para tirar óleo de você. Era exatamente o que era preciso. Ele sabe que projetou uma ferramenta especialmente para você, algo que não incomodaria ninguém, mas Ele sabe exatamente o que é preciso para levá-lo ao ponto em que você começa a secretar a glória de Deus e a unção de Deus. Ele sabe como fazer isso. Isso é esmagamento. Isso é esmagamento. Isso é dor com um propósito. Isso é entender que Deus tem um futuro para você. E é assim que você começa a entender que Ele é o mestre. Que como um vinicultor, ele controla a pressão para realizar o que ele quer que seja feito, que ele é soberano, que ele é absoluto, que ele está reinando, que ele está no controle total, e a única maneira de você resistir ao esmagamento é confiar na mão que o faz. Não é que você goste da dor. Não é que você seja verdadeiro. Você vai sobreviver até saber que Deus o ama demais para matá-lo no processo. Você não pode louvá-lo no processo, mas nós o louvamos no processo por causa da mão que está aplicando a pressão. Não é um inimigo que enlouqueceu em minha vida, mas um Deus que monitora o quanto eu posso suportar, e habilmente, com as habilidades e a arte de um cirurgião, sua precisão é tão absoluta que ele sabe exatamente onde cortar, exatamente onde empurrar para obter o que ele quer da sua vida. E ele é um mestre. Ele é um mestre.